Olá, nossa, tudo bem? Quanto tempo que eu não gravo um vídeo pro meu canal, né? Só tô gravando live toda semana e tô. Então hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês. Muito obrigada. Se vocês puderem me seguir lá no meu Instagram também, @Silvânia Novaes Mentora. Aí vocês me seguem lá, toda quarta-feira eu faço uma live. E eu quero agradecer a muita gente que se inscreveu nas últimas semanas aí no meu canal, aqui no meu canal do YouTube. E eu sou grata, gratidão. Inclusive, se vocês acharem que esse vídeo vai ser de contribuição para amigos, familiares, pessoas que vocês gostam e conheçam, encaminhem, por favor, né? Porque essa é uma maneira de ouvir, é você ouvir de uma maneira diferente sobre Deus, né? A maneira como eu entendo. Então, assim, eu passei muitos anos muito conectada, né, com Deus. Eu sempre fui apaixonada por Deus, assim, toda a vida. E eu sempre eu conversei com Deus. Toda a minha vida que eu me entendo por gente, desde criança, eu peço as coisas para Deus, eu converso com Deus, eu falo, Deus, senta aqui. Deus, olha, eu conversei com o Senhor aquele dia, eu pedi essa orientação, agora tá dando tudo errado. O Senhor vai ter que me orientar aqui, por favor. Eu sempre tive isso muito forte comigo, né, com Deus. Então, a primeira vez que me chocou foi quando eu estava participando de um exercício de percepção e a pessoa que estava facilitando, ela mandava a gente colocar o pai e a mãe do nosso lado, invisivelmente, né? E que essas duas energias iam crescendo na nossa lateral e que quando chegasse no centro do nosso coração, a imagem do pai e da mãe fundiria e seria Deus em nós. E eu, como eu não conhecia o meu pai biológico, a minha fala era, eu não tenho pai. E aí, eu tinha o maior orgulho de falar isso, eu não tenho pai. Orgulho não, tinha raiva, né? Era uma coisa meio rancorosa, assim. E é nesse dia especial que nós fizemos esse exercício, uma pessoa foi constelar, foi fazer uma constelação, e ela não tinha o que constelar porque ela disse que a vida dela estava perfeita. Então, a consteladora, a facilitadora, ela sugeriu pra gente fazer esse exercício do pai e de mãe. E aí, quando ela sugeria para subir o pai e a mãe, eu senti a energia do meu pai e da minha mãe subir até a altura do meu abdômen. Depois do meu abdômen, não subia mais a energia do meu pai. E aí eu fui ficando preocupada, né? Eu já fui me irritando aquilo, porque eu queria que essa energia subisse e ela não subia. Aí quando chegou na altura do coração, que a facilitadora falou, agora a união do pai e da mãe no coração é Deus em você, aquilo me chocou, porque assim, eu me achava a pessoa mais de fé do planeta Terra. Ninguém tinha mais fé do que eu. E eu achava que eu era mais íntima com Deus. Aí ela falava que para você ter essa intimidade toda com Deus, você tinha que ter conexão com pai e mãe. Oi! E eu me achava que eu não tinha pai. Então, assim, aquilo foi tão profundo para mim que foi a primeira vez que eu senti vontade de verdade de olhar pro meu pai. Deus é tão incrível, né? Porque. Então, assim, hoje a base do meu trabalho, inclusive, é essa. Eu sou mentora, né? Eu trabalho com mentorias e a minha mentoria é você conhecer um pouco mais de você, você se harmonizar, é você mudar a imagem, a autoimagem distorcida que você fez a respeito dos teus pais, de Deus, de você mesma, das pessoas, enfim, da sua vida. Então eu trabalho em cima disso. A minha mentoria é você se conectar com você
e tirar para fora a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira conexão com Deus, a sua verdadeira conexão com a tua essência, de quem verdadeiramente você é. E começou, e é ali que eu tive essa compreensão, porque eu me achava, e foi ali, não naquela época, mas hoje que eu entendo, que a minha conexão realmente com Deus era muito forte, só que era só daqui, ó, só da minha mente consciente. Eu tinha um verdadeiro desejo de conversar com Deus. E realmente, às vezes eu conseguia me conectar e era perfeito. Deus me atendia assim em um segundo. Só que eu não sabia como nem por que horas ele me atendia tão precisamente, tão fervorosamente. Horas eu falava, eu pedia, eu reclamava, eu chorava, eu me estribuchava e nada acontecia. Então, o que eu fui fazer? Depois dessa percepção, desse exercício de percepção, que eu fui realmente me conectar com a energia do meu pai, que eu fui entender o quão importante era, que quando você não tem essa ligação, essa conexão interna da energia do teu pai, você não consegue se conectar com Deus através do seu coração. E agora eu entendo isso, porque, né? Então, depois disso eu fui estudar. Eu estudei comportamento humano, estudei física quântica, estudei neurociência, PNL. Enfim, estudei muitas ferramentas, muitas linhagens de constelação, né, familiar. Estudei muito da literatura do Bert Hellinger. Enfim, estudei várias, a Bíblia, né, várias literaturas e várias linhagens, né, e assim, foi muito bacana. E aí que eu comecei a compreender como que é essa comunicação com Deus, né? Aí eu entendi porque horas eu conseguia me comunicar tão perfeitamente e horas nada do que eu fazia Deus me ouvia. Eu achava que era Deus que não me ouvia, mas na realidade, como eu não tinha o conhecimento, eu ia por erros e acertos, né? Então aqui eu vou contar para vocês. Então eu estudei sobre o funcionamento da nossa mente. E tem tudo a ver, né? Essa comunicação com Deus tem a ver como que você se comunica com Ele, como que você acessa a mente, né? Porque vamos falar aqui em 4 mentes, mas eu vou explicar só 2 para pro assunto não desviar. Nós temos, então, a pré-consciência, que é antes da gente ter consciência, que é do 0 até desde a concepção até os 7 aninhos. Depois, a partir dos 7 anos, a gente começa a desenvolver a consciência. E nós temos o inconsciente. E a gente ainda tem a superconsciência, supraconsciência, supramental, que é a parte a comunicação de Deus em nós, né? Através das nossas mentes aí, Então, primeiro vou falar sobre a mente. Então, vou explicar hoje só sobre 2 mentes. Depois eu vou explicar as outras. Em outras ocasiões eu vou explicar todas as outras mentes. Mas hoje eu vou explicar 2. A gente tem até mais corpos sutis aí, mas vamos ater aqui, senão eu me perco do assunto. A nossa mente. Então, nós temos a nossa mente, né? A nossa mente consciente, ela é 5%, a gente tem só 5%, a mente consciente, que é a nossa mente racional, ela é 5% de acesso à nossa consciência inteira. E 95% fica no inconsciente, que no inconsciente a gente não consegue acessar facilmente, como a consciência, que a gente tem clareza, a gente tem consciência, a gente está em estado de alerta. A mente consciente é a mente racional, é onde eu raciocino, é onde eu penso, é onde eu decido, é onde eu escolho. Então é a minha mente que tem o poder da decisão, o poder da escolha, o poder de você decidir e escolher, certo?
A nossa mente inconsciente é onde fica armazenado todas as memórias, todas as emoções, sentimentos, pensamentos, tudo que eu ouvi, que eu vivenciei, que eu experienciei, que eu vi, que eu cheirei, que eu, meu paladar, como chama, que eu experimentei, né? Tudo isso fica armazenado no nosso inconsciente. Entende? Então, e o nosso inconsciente, ele não é de fácil acesso. A gente não acessa facilmente como a mente racional e lógica e alerta que está aqui, né? O estado de vigília que a gente está aqui é a nossa mente consciente. Lá no inconsciente fica armazenado todas essas coisas e é difícil da gente acessar ela. E adivinha? A gente só consegue se comunicar com Deus e ouvir a voz de Deus através da mente inconsciente. É lá que Deus mora, é lá que eu ouço a voz de Deus e é lá que eu também passo o que eu quero, é através da mente inconsciente. Falei, então assim, só tá complicando. Então, como que eu vou ouvir a voz de Deus ou Deus vai ouvir a mim? Assim, é tão difícil de acessar esse inconsciente, como você já sugeriu. Então, né? O inconsciente, tudo que está registrado lá nas nossas memórias, está registrado no nosso corpo. Então, a nossa mente inconsciente fala muito através do nosso corpo, né? Por isso que a gente faz leitura corporal, né? Então, às vezes, a sua boca está falando algo, mas o teu corpo está dizendo outra coisa. E é no teu corpo que eu acredito e não nas tuas palavras. Porque o teu corpo está sendo original, está falando a verdade. E às vezes a tua boca não está falando, você está dissimulando, você está falando o que você gostaria, mas não realmente o que está registrado em você. Então, como que eu vou acessar Deus se não é tão facinho assim como você está sugerindo através, né, das nossas mentes aí, desse inconsciente? E então, eu estudei várias linhagens, né, de autores, linhagens de estudo, então eu tenho um bom conhecimento, assim, vamos colocar, né? Embora a cada dia que passa eu percebo que tudo que sei é que nada sei, porque gente, como tem conhecimento, como tudo que a gente conhece é tão pequeno perto do que a gente não conhece, né? Mas nesse tempo todo que eu estudo, que eu busco e também aqui aprofundando para dentro de mim, eu percebo assim que o conhecimento que eu conheci através dos livros, de outros autores, de pessoas que já acessaram uma consciência maior, é que assim é muito importante, isso já abre a minha mente aí para novas possibilidades, mas o que faz a graciosidade, o que faz eu me sentir realizada e plena é realmente quando eu começo a realmente me conhecer, a me perceber, a entender esse meu inconsciente e ver o que está registrado lá que é bom e ver o que está registrado lá também que não é bom ou que não faz mais sentido nesse momento. E eu preciso ter consciência, eu preciso ter conhecimento disso, consciência disso para eu poder mudar, fazer uma nova escolha, né? Então, e Deus está lá. Deus, como está registrado muita coisa que a gente viu, ouviu, que a gente nem sabe, porque a gente, às vezes não, tem coisas que são registradas quando a gente ainda estava na vida intrauterina, ou seja, no ventre da nossa mãe. Então, não tem como a gente saber. Quando a gente era bebezinho, quando a gente era criança, não tem como a gente saber, a gente não lembra das coisas. Até 5 anos, a gente tem uma memória muito vaga ou nenhuma daquilo, né?
E muitas coisas a gente não lembra também, a gente só lembra o que é bastante significativo, né? Vou dar uma dica: o que é intenso, que tem uma emoção forte, seja boa ou ruim, é o que a gente mais lembra. Então, eu me percebi esses dias aí pra trás, já faz um tempinho. Foi aí que eu entendi como que a gente acessa a mente insana para falar com Deus, a mente inconsciente para falar com Deus. Eu estava malhando, estava na academia, fazer atividade física é muito bom, viu, gente? Que a gente se conecta aí com muita coisa, a gente começa a perceber muita coisa, que você tá bem conectado ali com o corpo fazendo atividade física, né? E aí eu comecei a me perceber que eu tava julgando muito. Então eu olhava para uma pessoa, já vinha um julgamento a respeito daquela pessoa. A pessoa estava no aparelho onde eu ia malhar, vinha um julgamento, vinha uma piadinha interna, vinha uma coisa que não é muito do meu perfil, sabe? Aí eu falei, não dá certo isso aqui não. Eu não quero ficar nesse julgamento. E aí eu comecei a falar assim, ó, afasta-te de mim, Satanás. Cada pensamento que eu percebia que era um julgamento que eu estava fazendo, eu comecei a falar, afasta-te de mim, Satanás. E à medida que eu fui falando isso, eu fui percebendo um estado de leveza e de vazio na minha mente. Sabe? Começou a esvaziar aqueles pensamentos, aquelas coisas, e comecei a me sentir mais leveza no meu corpo. Aí eu falei, uau, olha. E aí me veio um outro pensamento, que foi assim: se eu estivesse conectada com a presença de Deus, como eu me sentiria? Gente, quando eu fiz essa pergunta, nossa, foi um estado assim tão bom. Sabe, me abriu assim, parece que eu tava entrando num estado de paz. E aí eu falei, uau! Falei, uau! Então, assim, como que eu sei que a mente consciente, ela é racional? Deus não se comunica pela mente racional, porque Deus não é racional. Deus é uma energia. Deus é um estado de amor. A nossa mente inconsciente, ela não é racional, ela não pensa. Ela só tem memórias, ela está registrada. E como a gente acessa ela em forma de metáfora, figuras, em formas de figuras mesmo, figuras. Um desenho é muito mais significativo para a tua mente insana ou a mente irracional ou inconsciente do que uma palavra, por exemplo. Então, se você observar a Bíblia, ela é toda escrita em forma de metáfora, né? As parábolas de Jesus. Jesus só falava linguagem em metáfora. Por quê? Porque ele estava atingindo o inconsciente, porque é lá que Deus mora, é lá que Deus fala, é lá que Deus ouve. Então, quando eu fiz essa pergunta, se eu estivesse conectada com a presença de Deus aqui no meu corpo agora, o que eu sentiria? Quando eu faço essa pergunta para minha mente, eu não estou mais aqui, eu caio no meu inconsciente. Quando eu faço essa pergunta, a minha mente lógica sai do ar, sai do comando e entra. A minha mente irracional, ela abre, porque quando eu faço essa pergunta, por que a minha mente... Por que se o que você afirma que é a sua mente irracional, a sua mente inconsciente que está abrindo e não a mente racional? Porque quando eu falo, e se eu sentisse a presença, se eu estivesse conectada com a presença de Deus aqui agora, como eu me sentiria? Porque quem produz o sentimento é o inconsciente, não é a mente racional. A mente racional, ela pensa, ela raciocina, ela é lógica, ela decide, ela escolhe, mas ela não sente nada. O sentimento, ele é produzido no inconsciente através do coração. Percebe?
É aqui que eu sinto. Então, quando eu vou conversar com Deus, eu tenho que sentir. Quando eu vou fazer um pedido para Deus, eu tenho que sentir. Não adianta eu estar aqui na mente racional, falando. Deus não vai me ouvir, porque não tem sentimento. Porque se é o sentimento, é que o sentimento ele vai criar a vibração. Ele vai, só o pensamento por si só, ele não tem nenhuma energia. Quem vai dar vida para o pensamento é a emoção, é o sentimento. Então, eu penso e aí ele vai nutrir lá na minha emoção. Quanto mais eu coloco sentimento ali naquele pensamento, mais ele vai criar vida, mais ele vai ganhar energia, mais vai ter Deus nele. E mais eu vou gerar uma vibração. O sentimento cria a vibração. Essa vibração fica em torno do meu corpo e ela é que é emanada, ela emana para o universo todo, para Deus. Então, a linguagem de Deus, na realidade, é quem? A vibração. A lei poderosa aqui não é a lei da atração, é a lei da vibração, é o que eu estou vibrando que é importante. Então, para eu conseguir me comunicar com Deus, eu vou ter que me comunicar com o meu inconsciente, com o meu corpo. Né? Lembra porque os registros do inconsciente estão no corpo. Por isso que é importante eu aprender a ter intimidade com o meu corpo. Então, quando eu quero me comunicar com Deus, eu vou fazer uma pergunta. A pergunta, como eu me sinto, é que vai abrir o meu inconsciente. Então, a pergunta que eu fiz, né? E se eu me conectasse com Deus aqui agora, como eu me sentiria? A mente consciente não sente. Ela só pensa, ela só racionaliza. Só quem gera sentimento é a inconsciência. Então é por isso que eu tenho certeza que eu estou abrindo o meu inconsciente. E quando eu abro o meu inconsciente, eu posso fazer um monte de perguntas. Aí eu fiz essa pergunta, né? Como eu já aproveitei que eu tinha falado, e se eu me conectar com a presença de Deus, como eu me sentiria? Aí eu abro como eu me comportaria se eu estivesse conectada com a presença de Deus? Como eu agiria se eu estivesse conectada com a presença de Deus? Com quem eu me ligaria? Me conectaria se eu estivesse conectada com a presença de Deus? O que eu vibraria se eu estivesse conectado com a presença de Deus? Para onde a minha frequência se elevaria se eu estivesse conectado com a presença de Deus? Por quê? Porque você vai conseguir criar, concretizar, materializar qualquer coisa que você desejar. Qualquer coisa, da mais simples, da mais complexa. Quando você estiver numa vibração mais alta, lá na vibração de paz, de amor, de gratidão, percebe? Porque tudo é vibração, tudo é frequência. É igual, nós somos como uma estação de rádio. Então, se você se conecta, por exemplo, se você começa a gerar sentimentos de dor, de tristeza, de injustiça, de angústia, de preocupação, sua vibração vai ficar aqui embaixo, sabe? Se conectando com tudo e com todos que estão na mesma vibração de sofrência, Agora, se eu gero um sentimento, né, que tá tudo lá no meu inconsciente, se eu gero um sentimento de gratidão, de alegria, de prazer, de paz, de alegria, aí eu tô na frequência lá em cima. E essa frequência é que eu crio milagres, é que eu concretizo o que eu quero, o meu objetivo, o meu sonho. Porque o que eu não quero, que é dor, quando eu tô na dor, no sofrimento,
na injustiça, tô indignada, eu tô aqui embaixo, eu também tô criando, só que eu tô criando o oposto do que eu estou orando. Porque ninguém ora assim, ai Deus, eu quero que a minha vida seja bem ruim hoje, eu quero que um desastre aconteça. Ninguém ora para isso, a gente ora pro dia, nossa, tá muito melhor. É aqui a consciência que escolhe, ela é a poderosa para escolher, para decidir. Eu decido que o meu dia vai ser maravilhoso, eu escolho isso. Só que eu escolho aqui, e só por escolher já é muita coisa. Que bom que você está escolhendo coisa boa, conscientemente. Só que todo mundo escolhe coisa boa. Ninguém é doido, que eu saiba, não conheço nenhum doido que escolheu coisa ruim. Só que eu tenho que dar vida para esse meu pensamento. E eu vou dar vida onde? Lá no meu sentimento. Pro meu sentimento casar com o meu pensamento positivo, eu vou ter que pensar positivo. Percebe? Eu vou ter que fazer esse pensamento aqui que eu escolhi, que eu decidi, juntar com o meu sentimento para criar essa vibração positiva. Então não adianta eu estar aqui e falar, Deus, me abençoa, que meu dia seja incrível, que a vida de fulano seja incrível. Só que aí, aqui dentro do meu coração, tá assim, meu Deus, eu tô preocupada, meu Deus, eu tô com dor, meu Deus, eu tô sofrendo, meu Deus, isso é injusto. A minha vibração tá fraquinha, a minha vibração tá pesada, tá carregada, ela vai ficar na frequência aqui embaixo. Então, o poder da minha oração é nulo, é zero, tá incongruente com o que eu estou sentindo. Percebe? Então, para eu me comunicar com Deus, para Deus me ouvir e para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso estar sentindo o que eu estou pensando. Eu vou ter que pegar o que eu estou pensando, a oração que eu estou fazendo, a meditação que eu estou fazendo e juntar ela no sentimento. Aí sim, aí eu vou estar conseguindo ouvir, ser ouvida por Deus e eu ouvir a voz de Deus também. Porque daí eu começo a ouvir o meu inconsciente vindo, o que está registrado aqui em mim, e eu posso mudar, e eu posso questionar. Então, para eu acessar o inconsciente, eu vou fazer uma pergunta e vou perguntar como eu me sentiria. Quando eu digo como eu me sentiria, eu tô abrindo o meu inconsciente. E aí você pode fazer várias perguntas e deixa. Faz a pergunta e deixa. Porque ela vai voltar para você no tempo de Deus. E você vai entender a resposta, você vai ter clareza sobre aquilo. Mas só pergunta. Então hoje, essa live é só para eu explicar para vocês. Outro dia eu vou explicar como que você vai vibrar no pensamento positivo, apesar de você estar sofrendo, faz de conta, você está passando por alguma situação difícil. Eu vou ensinar para vocês, vou falar como que vocês vão quebrar isso. Mas hoje o que eu quero que vocês entendam é que a voz de Deus, ela está no inconsciente, que é a linguagem do sentimento. E você vai ter que gerar um sentimento positivo, igual que você está tendo aqui, ó, da escolha, da consciência. A consciência está fazendo uma oração bonita, está fazendo uma oração positiva, só que o sentimento, para isso daqui ter peso e valor, vai ter que ser igual. Percebe? E é aí que Deus vai te ouvir, ou você vai ouvir a resposta de Deus. Tá bom? E depois eu vou gravar um outro vídeo explicando para vocês como que eu vou conseguir pensar positivo, apesar de estar preocupada, apesar de estar com dor, apesar de estar sofrendo. Tá bom? Então hoje é esse vídeo que eu queria deixar aqui registrado para vocês. Muito obrigada. Se esse vídeo for de contribuição para vocês, passem para outras pessoas, por favor, tá? E a semana que vem eu gravo um outro vídeo e deixo aqui registrado para vocês. E acessem minhas redes sociais, meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, tá? Silvânia Mentora, Silvânia Novaes Mentora. Eu faço live toda quarta-feira lá no meu Instagram, tá bom? Gratidão.